Chegamos então para mais um Correspondente Médico, contando com a sua companhia, hein? Hashtag Correspondente Médico, você pode ir no Twitter, pode conversar com a gente. Eu compartilho aqui as questões com ele, o nosso correspondente médico, o doutor Fernando Gomes. Bem-vindo como sempre, doutor. Obrigado, Elisê. A gente gosta que você mande as suas perguntas, porque a nossa função aqui é explicar tudo direitinho para você, é ou não é, Elisa? Responder as questões. Vamos falar sobre afasia, a doença que afasta Bruce Willis do cinema. Se você tiver já qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode mandar para a gente, hashtag Correspondente Médico. Antes disso, a gente quer começar o quadro falando sobre remédios contra a Covid-19. Nós tivemos duas novidades e as duas relacionadas a comprimidos que ajudam a combater a doença. Primeiro, a Conitec, que é o órgão de assessoria do Ministério da Saúde, recomendou a inclusão do primeiro remédio contra a Covid-19 pelo SUS. Esse medicamento é usado contra a artrite e já tem uma aprovação da Anvisa. Ou seja, é um medicamento que já está aqui nos nossos arredores, mas relacionado a uma outra doença. E o doutor vai explicar para a gente em quais casos esse remédio é indicado, doutor. Elisa, quando existe a necessidade de se manejar um processo inflamatório no qual ele começa a lesar, além de simplesmente ajudar no processo cicatricial, esse medicamento tem um papel importante na modulação, principalmente no caso de artrite. A gente sabe que existem indicações próprias e cada uma delas, na verdade, acaba sendo utilizado de acordo com a necessidade do paciente. Mas o que se observou que, do ponto de vista científico, tem impacto no tratamento de pessoas com Covid. Só para lembrar quem está em casa, a Covid, quando ela ataca o indivíduo, ela tem uma fase de replicação viral, no qual o vírus se multiplica dentro das células, e isso já é um problema por si só, mas depois o corpo vem com uma resposta inflamatória que, em algumas pessoas, principalmente nas que manifestam do ponto de vista clínico, um quadro moderado ou grave, com insuficiência pulmonar e comprometimento do corpo físico em geral, existe uma resposta exacerbada do processo inflamatório. Então, medicamentos que ajudam a bloquear a replicação viral e, no caso aqui, a modular essa resposta inflamatória, ajudam no tratamento dessas pessoas, para que a complicação não fique de tal maneira que os pulmões deixem de funcionar, que os rins parem de funcionar e que o corpo todo se manifeste de uma maneira inflamada. Doutora, a gente está falando então de um medicamento que chega ao SUS para colaborar com o tratamento da Covid-19. Mas a gente está falando de um remédio que qualquer um pode ir na farmácia. Me vê aqui um medicamento contra a Covid-19, por favor? É esse tipo de remédio ou é um remédio para ser utilizado somente em ambiente hospitalar? Nessa situação em que a gente tem uma indicação precisa em relação à Covid, a utilização hospitalar acaba sendo importante. Agora, é lógico, se você consegue ter acesso disso, o medicamento do ponto de vista de via oral, existem protocolos de tratamento que podem então ser utilizados além dos muros dos hospitais, Elisa. A grande novidade é que agora, na verdade, o SUS reconhece isso como um medicamento e disponibiliza isso para o tratamento de pacientes com Covid. Porque existe todo um processo e um protocolo bastante rígido que precisa ser levado em consideração por uma questão de organização, de protocolos assistenciais propriamente dito e até mesmo de orçamento. Bom, citamos aqui primeiramente um medicamento e esse medicamento recomendado para o SUS foi o primeiro de uso oral aprovado no país contra a Covid-19. Agora, a Anvisa aprovou o uso emergencial de um segundo medicamento de via oral. O remédio que a gente fala agora se chama Paxlovid e é produzido pela Pfizer. O tratamento é feito com os dois remédios tomados ao mesmo tempo. Então, só para a gente entender, doutora, a gente está falando de duas medicações usadas em conjunto. Sim, que sinergicamente podem ajudar o controle da manifestação clínica do paciente com Covid. Vamos então aqui, temos a arte para a gente poder ver as características, pronto, tá ali, Paxlovid aparecendo para a gente, comprimidos contra a Covid-19. Quem exatamente pode tomar esse tipo de medicação, doutor? Indicação formal, Elisa. Adulto, sem oxigênio suplementar e com risco de Covid grave. Hoje a gente sabe, na verdade, que dependendo do critério clínico do paciente, antecedentes, morbidades, por exemplo, até mesmo a existência de obesidade, existe um risco maior de se evoluir uma Covid grave. Esse paciente tem indicação. Qual que é a limitação? Pacientes hospitalizados, então aí, por mais que seja via oral, isso, não. Aí existe uma ideia bastante organizada em relação a isso. Profilaxia pré ou pré-exposição e lembrando principalmente, Elisa, o medicamento não substitui a vacina.
A vacina é algo universal que ajuda o corpo de todo mundo a produzir anticorpos e desenvolver imunidade celular para combater o vírus caso exista a infecção. Então, assim, apesar de ser uma novidade muito boa, é ótimo o pé que a gente está da ciência, isso aqui não substitui a ideia universal da vacinação. Tá, então porque a vacina é uma prevenção, a gente toma para já conseguir ativar ali o nosso sistema de defesa e o remédio que a gente está falando é para tratamento quando a pessoa já está infectada. Sim, mas como nós já temos indicadores de que tipo de paciente pode evoluir para uma complicação muito grave, ele tem um quê de ser utilizado de maneira profilática. Não sei se você me entende. O que é profilática? Profilática é você dar o medicamento antes que a doença fique pior. Veja, a vacina é mais ou menos assim, você oferece uma forma do sistema imunológico estar preparado, mas a pessoa não está doente. Não é o indivíduo que está ali, na verdade, já moribundo por conta do Covid que você vai vacina. Você dá vacina uma situação anterior. A mesma coisa aqui, ó, paciente adulto, sem oxigênio suplementar, com risco de Covid grave e dentro de ambiente hospitalar. Então, é aquele camarada que a gente sabe que ele tem tudo para evoluir de uma forma pior. Então, antes que isso aconteça, você já coloca no coquetel de tratamentos esse ingrediente a mais para fortalecer o corpo dele a não entrar num processo crítico e grave. Você vê o quão fascinante é o trabalho de um médico, de uma equipe médica, não é? A ponto de olhar para um paciente, observar qual é o cenário desse paciente, doutor, e vocês já conseguem interpretar, bom, esse aqui tem chances de evoluir para uma forma mais grave de acordo com tais critérios. Esse aqui acreditamos que não tem a chance de evoluir. E aí, com esse olhar de uma sensibilidade tremenda, identificar, opa, temos de entrar com medicação com esse aqui para conseguir segurar. É uma matemática que essa equipe médica tem de fazer. É uma matemática, Eliseu. Eu posso já te dar uma pitadinha de futuro aqui. Com a associação do registro de dados robusto mais inteligência artificial, até critérios mais avançados que a gente nem imagina que façam sentido podem configurar protocolos. Estou falando nos anos lá para frente, entendeu? Sim. Dizendo que, de repente, se o paciente tem uma determinada característica biológica, peso, altura, alguns exames diferentes que a gente nem imagina, cruzando esses dados, isso pode significar um desfecho favorável ou não lá na frente. A mais do que clinicamente a gente já observa com o trabalho diário de exame físico, de avaliação de sinais vitais e assim sucessivamente. E isso é excelente quando a gente fala, por exemplo, de doenças degenerativas, né? Porque isso toma conta até da fantasia de preocupação de todos nós, de será que vou desenvolver alguma doença degenerativa? Será que eu tenho uma predisposição? E a gente vai falar sobre males no cérebro daqui a pouco. Falamos agora sobre algo do cérebro, mas que traz uma notícia muito, muito triste para os fãs de música, principalmente música pop. Morreu aos 33 anos o Tom Parker. Ele era vocalista da banda The Wanted. A causa oficial da morte não foi divulgada. O Tom está aparecendo aí na tela. Ele lutou por 2 anos contra um câncer no cérebro que não podia ser retirado por cirurgia. Em um dos últimos shows em que participou, ele chegou a subir ao palco em uma cadeira de rodas. O músico deixa a esposa, deixa 2 filhos e muitos fãs, amantes da banda, uma boy band, que curtem e ouvem os sons do The Wanted, agora com a ausência do Tom Parker. Eu confesso que antes de entrar no ar, eu pesquisei ali as músicas para relembrar, para a gente, né, refrescar a memória, lembrar de algumas músicas. Puxa vida, tem umas canções super famosas, bem pops, que já figuraram até em campanhas publicitárias. Então, são canções que ficam muito marcadas, mas para além daquelas que fazem mais ou menos sucesso, é a história, né, de composição de uma banda e agora a ausência de um integrante dessa banda. Doutor, câncer no cérebro, essa é uma questão que eu gostaria de tratar com o senhor. Mas um câncer que não podia passar por cirurgia. Quais são os embasamentos que vocês geralmente têm para, tá tão severo ou tá tão sensível que a gente não pode nem mexer? Depende da localização, por exemplo, dependendo a existência de um tumor dentro do tronco cerebral, ele pode se tornar totalmente inoperável. Você até pode fazer uma biópsia, mas a ressecção cirúrgica pode não acontecer. Ou então, se é um tumor extremamente infiltrativo, como esse exemplo que a gente está falando. Um tumor maligno, no qual as células se dividem, apesar dos tratamentos que você venha fazer, chamado glioblastoma multiforme,
que você faz a cirurgia, você faz a radioterapia, você faz a quimioterapia e mesmo assim ele persiste infiltrando e invadindo todo o cérebro. Chega um momento que fica impossível você remover, na verdade, todo o tecido cerebral. Existem alguns critérios gerais de quadro clínico que geralmente podem surgir numa pessoa que tem um tumor cerebral. Por exemplo, dor de cabeça, usualmente secundário ao aumento da pressão intracraniana, que faz com que o indivíduo tenha uma cefaleia constante, muitas vezes associado de náuseas, vômitos e até mesmo alteração ou perda visual devido ao aumento da pressão intracraniana que ofende os nervos ópticos. Claro, tem algo estranho ali dentro, tem algo que habitualmente não tem de estar. E se vai crescendo, vai causando uma estranheza internamente e a cabeça dando um recado. A dor seria também um recado de que algo não vai bem ali dentro. Sim, porque existe assumir um ambiente, um determinado espaço, onde na verdade não existe. Não existe, está criando espaço. Né? Exato, porque ali você tem cérebro, você tem sangue em movimento, entrando pelas carótidas e vertebrais e saindo pelas jugulares em movimento, e líquido céfalo-raquidiano sendo produzido e reabsorvido. Não tem mais nada dentro do crânio além disso. Se você coloca uma lesão que cresce, e sobretudo se ela cresce rápido, você tem um conflito de pressão ali dentro e a manifestação clínica pode ser isso. Além disso, Elisa, se existe comprometimento de uma determinada região cerebral, os neurônios podem ficar irritados, funcionar de uma maneira diferente e a manifestação pode ser epilepsia, convulsões causado pela presença do tumor e da irritação que ele provoca nos neurônios do córtex cerebral. Confusão mental, principalmente se a região mais anterior do encéfalo é comprometida, aqui eu me refiro aos lobos frontais, e até mesmo perda de equilíbrio, além de perda de outras funções, como, por exemplo, paralisia, alterações de sensibilidade do corpo, alterações de personalidade, dificuldade para escutar, tontura e assim sucessivamente. Nossa, doutor, então a gente está falando de um tumor que não é exatamente porque já está num estágio avançado, porque às vezes é comum, nenhuma família quer ouvir isso, mas pode ocorrer quando vocês médicos dizem, olha, está num estágio avançado e que nós não vamos mexer. Estou traduzindo aqui para uma linguagem bem popular, né, doutor? Sim. Mas no caso dele, na verdade, não era exatamente apenas pelo tamanho, mas sim por causa do local onde está esse tumor. Porque pode causar riscos para ele, se houver uma tentativa de mexer, teria causado riscos? Riscos e pela questão infiltrativa. Então, você faz um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância, existem áreas que você identifica como alteradas, mas o tumor ele se espalha, porque os neurônios têm axônios que são prolongamentos compridos e muitas vezes a lesão está de um lado, mas a gente já sabe que ele já está cruzando por outro lado. E é praticamente impossível você remover tudo isso sem deixar o paciente com muito mais sequela do que naturalmente ele teria pela doença. Então você precisa frear o tratamento para que você não provoque mais lesão do que benefício para o doente. Câncer no cérebro, Tom Parker, banda The Wanted. Enfim, a banda perdeu ali um integrante, uma tristeza evidentemente para todos os fãs. Trouxemos o assunto aqui para compreender ainda mais esse tema. Vamos a ele, Bruce Willis. Afasia. Você já tinha ouvido falar em afasia? Sabe exatamente o que é? Tá aí Bruce Willis aparecendo de joelhos na calçada da fama. E a estrela com o nome dele. Ele que vai se aposentar aos 67 anos para cuidar da saúde. Bruce Willis sofre de um distúrbio chamado de afasia. O anúncio dessa aposentadoria foi feito o anúncio pela filha dele nas redes sociais. Ele que atuou em dezenas de filmes e séries, alguns dos mais famosos são O Sexto Sentido, Armagedon, além da sequência de Duro de Matar, mais Matando do que Nunca. Esse filme é engraçado porque tem tantas versões. É o Duro de Matar 2, a volta do Duro de Matar, enfim, é o sinônimo do sucesso, né? E aí a academia começa a produzir mais filmes. O ator ganhou 2 prêmios Emmy e um Globo de Ouro, algumas das principais premiações do meio cinematográfico. Doutor Fernando Gomes, afasia. Quais são os sintomas? Como é que alguém, perto de Bruce Willis, poderia perceber que ele estava com essa doença? O que exatamente quem tem afasia demonstra? Elisa, pensa o seguinte, ele mexe muito com a inteligência linguística na sua própria profissão. Com a memória, decorando falas. Com a habilidade de falar, com a habilidade de conversar, de estruturar uma frase, de, enfim, comunicar um pensamento. A afasia é uma doença caracterizada, ou uma manifestação clínica caracterizada por existir algo dentro do cérebro, em circuitos relacionados com a produção da fala, ou até mesmo da linguagem, que fica comprometida. E com isso a pessoa pode perder a habilidade de compreender o que está sendo dito ou até mesmo de se expressar
verbalmente, por exemplo. A comunicação fica prejudicada por um dano cerebral. E nós sabemos que a maior parte das pessoas tem esse circuito cerebral do lado esquerdo, no hemisfério esquerdo. Por isso que é dito que o hemisfério esquerdo é mais consciente, racional, mas se a gente pudesse falar de uma questão de lateralidade, geralmente, mas não são todas as pessoas, existem pessoas que o circuito relacionado com a comunicação fica do lado direito, mas a grande maioria das pessoas tem isso do lado esquerdo. E clinicamente você observa, por exemplo, como você me perguntou, né, como é que eu percebo que uma pessoa está com esse problema? Sim. Tem dificuldade de selecionar palavras, então pode parecer ali um pouquinho de alteração de memória, então ela vê o objeto, por exemplo, sabe que aquilo é uma caneta, mas não consegue falar que é uma caneta. Até pode dizer, olha, para escrever, ou então faz o gesto, e aquilo é como se fugisse da memória. Tem dificuldade de expressar os desejos e também pode se manifestar com uma dificuldade em se ler e também em escrever. Tudo isso embasado, Elisa, não em problema aqui, ó, nas cordas vocais ou na questão relacionada à respiração e produção do som, mas sim por uma questão neurológica envolvida. Então, dentro da nossa CPU, do nosso computador central, existem problemas e essa articulação de estratégia para você conseguir mexer os músculos do corpo e produzir o som fica alterada. Doutor Fernando, eu não sei quem está assistindo se teve alguma impressão parecida, mas quando eu li os sintomas, o que a pessoa acometida pela afasia apresenta, logo eu pensei, mas será que tem alguma coisa a ver com Alzheimer? Será que tem alguma coisa a ver? É uma doença degenerativa? Porque se mexe com a memória. Ali no cérebro é um local parecido? A mim, leiga, soou com alguma semelhança. Tem alguma semelhança? Tem tudo a ver. Primeira coisa, quem trata e reabilita isso aqui é a fonoaudiologia, mas vamos falar aqui. A pessoa tem um acidente vascular encefálico, por exemplo, entope ali a artéria cerebral média. A manifestação clínica pode ser essa aqui, uma afasia. Então você pede para a pessoa cantar uma música ou repetir uma frase, ela não consegue. Isso devido a um AVC. Ou, por exemplo, um tumor que cresce nessa área. Também a manifestação clínica pode ser de afasia. Outras doenças degenerativas, ou então uma afasia progressiva primária, um tipo de demência por uma lesão degenerativa lenta e progressiva. Também pode ter a afasia como manifestação clínica. A afasia é a consequência de algo? É a consequência de uma lesão que existe no tecido cerebral, nessa parte do circuito onde você tem a produção dessa comunicação, que envolve a manipulação dos músculos da própria respiração do corpo para você, por exemplo, produzir a fala ou até mesmo a escrita. É possível que nós saibamos, então, mais para frente, o que causou a afasia em Bruce Willis foi determinada questão, ou seja, a afasia não é o ponto de partida, não é a doença principal, ela é a consequência de algo? Ela é a consequência, ela pode ser, por exemplo, a sequela de um acidente vascular cerebral. Agora, ela também pode configurar uma doença degenerativa do tipo uma demência, como a afasia progressiva primária. São coisas que a gente não sabe ainda. Independente da causa, existe a necessidade de se classificar essa afasia de uma maneira adequada e estabelecer uma reabilitação. E aí, mais uma vez eu digo, a fonoaudiologia tem o papel principal em conduzir a forma que esse paciente vai começar a articular a sua comunicação. Doutor Fernando, eu teria aqui mais perguntas, mas já recebi o comando de que nós chegamos ao fim do nosso tempo rapidíssimo. Pode ser genético ou não? Pode ser genético, dependendo da manifestação clínica e do quadro, o porquê aconteceu, sim. Muito bem, respondido pelo doutor. Se tiveres mais perguntas, por favor, hashtag correspondente médico. Doutor, obrigada por mais um dia. Obrigado a você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Fascinante aprender aqui diariamente na CNN Brasil. Este foi mais um Correspondente Médico.